Quero trazer uma aula um pouco mais conceitual, porém esse conceito é praticamente posto em prática no seu dia a dia, diante da sua estratégia e da sua responsabilidade como trader ou como investidor no mercado. Seja investidor de longo prazo ou de curto prazo. O gráfico está aí para todo mundo. E como que essas quatro estruturas, fundamentos, tendência, estruturas gráficas e sinais de reversão, podem te ajudar, como, por exemplo, nesse trade aqui. Nós tínhamos uma tendência de baixa, tivemos um rompimento falso aqui, ó. Rompimento falso, voltou, é um setup que a gente opera. E aí o mercado fez um power break, que eu não vou entrar em detalhe agora, e fez o movimento 1, 2 e 3. Cumpriu o seu objetivo. Nesse patamar ele poderia ter chegado ou nesse patamar. E aí o que aconteceu? Ele veio e reverteu. Reverteu. Por que isso acontece? Por causa desses fatores que nós vamos juntos aprender agora. Quando falamos em reversões snipers, nós temos um monte de critérios para validar um ponto de entrada e também esses critérios para dizer não a vários movimentos gráficos que estão erráticos ou com pouca chance de acontecer. E diante disso, os fundamentos levam para tendência, o entendimento da tendência, a tendência leva para as estruturas do preço no gráfico e aí nós vamos enquadrar isso aos sinais de reversão que estão alinhados com esses critérios aqui. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa entender é que uma reversão significa troca de grana entre os players que têm capacidade de movimentar o preço. Logo, se eu tenho um movimento, não vou nem falar tendência ainda, um movimento de baixa, quem é que está dominando? O dinheiro vendedor. Se eu tenho uma tendência de alta, quem é que está dominando essa tendência? O dinheiro comprador. Mas, Marlon, e as notícias? Não importa as notícias. Charles Down foi um dos pais da análise gráfica, disse que o gráfico desconta tudo e eu concordo em gênero, número e grau com ele. Por quê? Independente da expectativa do mundo, o extrato do que o mundo pensa está demonstrado no gráfico. Então, o gráfico é o extrato do que todo o planeta Terra está operando naquele ativo X. Aí é mais fácil fazer o exemplo do planeta Terra operando ativos de Forex, né? Pares de moeda. E quando a tendência está lateral, o que acontece? Eu tenho ciclos de força compradora, ciclos de força vendedora, só que são menores, são compactos. Então a gente fala que o dinheiro está empatado e aí a tendência ela é lateral. Guarda isso. A grana movimenta o preço para cima, para baixo ou de forma lateral. Agora, quando a gente entende que o que movimenta o preço é a grana, o preço forma tendência. E vamos dar o exemplo aqui de uma tendência de baixa. Não vamos dar de alta, não. Uma tendência de baixa, a gente sabe que a característica
de qualquer tendência, pelo menos a base é topos e fundos. Então, uma tendência de baixa tem topos e fundos descendentes, mas é óbvio a direção de queda. E uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Isso quer dizer uma tendência saudável. Mas vamos ver aqui na prática o que acontece. O mercado cai, topo, fundo, topo, caiu. De repente ele faz isso aqui e volta a cair. Desconfigurou, mas o que eu havia falado para você? A direção é importante. Então a gente tenta estruturar uma tendência com fundo, com topo, mas há momentos que o mercado dá uma barrigada aí nesse conceito e aí o que prevalece é a direção. E aí existem players que estão dominando a tendência de baixa nesse momento, e quando ela estiver de alta, os players estão dominando na ponta compradora. Outro ponto importante para você, talvez um dos mais importantes. Você opera... Opa, calma aí. Você opera tendência, você opera perna, você opera candle ou você opera retração, que são os pavis ou pequena reversão de fluxo. O vídeo anterior fala sobre isso. Você precisa se definir nesses itens para entender se você vai tentar encaixar na sua técnica operações de tendência, operações de pernas, operações de candles dentro da perna ou movimentos de retração em situações específicas. Fica ligado nisso, isso é vital para você definir o seu operacional. E diante da tendência, nós temos as estruturas gráficas, e nas estruturas gráficas nós temos o que, galera? O setup, a estratégia. Vamos voltar à nossa tendência de baixa. A tendência de baixa, vamos lá. O mercado estava em alta, tentou cair, era para fazer um movimento grande de alta, não conseguiu, formou topo duplo e caiu. Então aqui nós já temos uma estrutura gráfica, ok? São regiões orientais, vê, os japoneses estão falando de mim. São regiões horizontais que marcam o preço. Por exemplo, aqui também é uma. O mercado ele pode vir aqui e fazer isso. Então essa região fica mais forte ainda. O mercado pode acumular aqui e aí esta região fica forte e um rompimento para cá ou um rompimento para cá, ele é importante, é considerável e pode ser operável. E aí vamos supor que ele rompa para baixo. Rompeu, pá, pá, e aí daqui a pouco virou a tendência. Diante disso, um item crucial para você é o seguinte: você opera reversão ou rompimento a favor da tendência? Isso aqui é reversão, isso aqui é reversão, isso aqui é reversão, isso aqui é reversão, isso aqui é rompimento, que pode ser de alta ou pode ser de baixa. Um outro ponto importante é se dentro da sua entrada você vai
operar contra ou a favor da tendência. Você pode botar no seu plano de trade, no seu critério, se você opera só a favor da tendência ou se você opera repique contra a tendência. Você precisa definir isso. E quando que a gente opera as estruturas gráficas? Nessas linhas horizontais aqui, pessoal. Nessas linhas horizontais. Então, se eu opero tendência e é uma tendência de baixa aqui, eu vou esperar aqui uma estrutura de resistência para buscar um enquadramento em uma reversão a favor da tendência. Logo, aqui é um ponto sniper. Aqui é um ponto sniper. E se eu opero contra a tendência? Mesma coisa. Eu vou esperar uma região de suporte e vou buscar aqui, dentro dos meus critérios de tendência, de setup, de estratégia, dentro dos seus critérios, uma oportunidade para operar aqui. Aqui é contra a tendência, igual aqui. Você precisa ter esse discernimento. Eu fui aprender o que era isso com quase 2 anos operando na conta real, acima de 100k por entrada. Veja só a inconsequência e os riscos que eu estava assumindo. E você aqui com 12, 15 minutos de vídeo está conseguindo já ter esse entendimento. Entendidos os itens anteriores, chegou o ponto de entrada, o PE, o ponto de entrada. Onde eu vou? Não sei se você já se ligou nisso. Quando você está entrando num trade, você está comprando risco para ter a possibilidade do retorno. Então, toda entrada é uma comprada de risco. É uma comprada de risco. E aí, pessoal, vamos dar um exemplo básico aqui de uma reversão a favor da tendência. Eu tenho uma estrutura anterior aqui. Eu tenho um movimento de baixa. Eu tenho um recuo que não é pullback. Eu não classifico o pullback como recuo. E aí aqui eu quero ver todos os itens anteriores, tendo entendimento do que acontece. Aqui também tem o ciclo da grana. Temos um vídeo no canal falando sobre isso que é vital. É como se fosse um cavalo de corrida. Ele tem que chegar aqui cansado, botando a língua para fora. Aí eu vou avaliar um candle contrário a essa perna de alta e se eu vou usar ou não vou gatilho. Vamos ilustrar com um shooting star. Então aqui aparece um martelão, Aí eu posso entrar no fechamento dele, item 1, ou posso aguardar que seja violada a perda da mínima. E aí aqui eu faço a minha entrada. Aqui eu faço esse trade. Logo, esses 4 itens somados te dão mais confiança e, consequentemente, critérios para você operar de maneira mais convicta, com elementos que favoreçam e potencializem a sua comprada de risco para que venha o retorno. Agora nós temos o quadro pronto. Bate uma foto disso aqui. Você entendeu o que são os fundamentos, força de compra e de venda. Você entendeu o que é uma tendência, estrutura de topo e fundo mais direção. Dentro da tendência existem as estruturas gráficas. Topo, fundo, suporte, resistência. E aí aquele monte de padrões price action.
Março bandeira, triângulo, diamante, enfim. Existem as estruturas dentro da tendência, que são micromovimentos dentro da tendência, para então você selecionar aquele sinal enquadrado a favor da tendência, contra a tendência, mediante o que você sabe lá naquela região, naquela estrutura gráfica de suporte ou resistência que você está convicto para enxergar um candle de reversão e, quiçá, usar um gatilho de entrada. Fechamos o mapa e vamos ver agora se você entende um pouquinho melhor aquele primeiro trade. Olha aí, analisa comigo. Mercado subiu, testando estrutura lá no 130 mil de resistência, deu um arame de topo, perdeu a mínima, entrou, eu fui acrescentando posições, então veio caindo, eu faço o preço médio a favor do meu trade, não contra. Aqui eu já tinha batido a meta, então eu estava operando pequeno, operando menor, e já estava quase colocando o trade no break-even. E o alvo desse trade? É uma operação CT, o alvo desse trade pode ser aqui, ou se ele resolver fazer um padrão em V, ele pode chegar aqui embaixo. Aí você que decide se neste ponto aqui você vai realizar total ou parcial e como você vai tentar conduzir o restante. Neste outro movimento, nós também temos uma estrutura de tendência de alta. Nós temos aqui, ó, aquela barrigada que tentou quebrar a tendência, mas o preço voltou. Agora, o que tem de diferente aqui do trade anterior? Isso. O mercado ele fez uma reversão complexa de topo. Ele ficou aqui, ó, barrigando, 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 até que ele desvencilhou-se desse patamar. Deixa eu marcar melhor aqui para você entender. Ele se desvencilhou desse patamar e olha aqui o candle que rompeu. Então foi um trade de reversão de topo complexo mais rompimento contra a tendência. E ele veio até o primeiro alvo, segundo alvo aqui nos fundos anteriores, terceiro alvo se ele vier aqui embaixo. Aí tudo depende de como você vai traçar o seu alvo e vai mirar o restante da condução do trade. Agora que você já está fera, avalia comigo esses pontos aqui. Aqui já temos um ciclo da grana, uma possibilidade de reversão. Não é das melhores porque está no início do dia, tem gap, é mais complicado. Agora o mercado fez isso, deu um marobozu, deu um doji. Eu não opero reversão em doji, mas caiu. O que você entendeu aqui? O dinheiro comprador estava dominando aqui e o dinheiro vendedor passou a dominar aqui. E em seguida, o dinheiro comprador voltou a dominar, aí formou a estrutura gráfica. Olha só, topo complexo. Então, o dinheiro comprador que estava dominando passou para a mão dos vendedores. E aqui, galera, novamente, uma estrutura gráfica de suporte baseado no gap. Olha o engolfo de alta. Olha o engolfo de alta. Então, dinheiro vendedor esgotou, entrou um candle contraste, que é o nosso quarto elemento, o sinal de reversão, o candle contraste, feito a confirmação disso, ou seja, esse candle branco fala para nós, chega, não caio mais. Pelo contrário, estou dando um soco nessa perna de queda. O movimento é dominado pela pressão compradora. Aqui, ó,
pressão compradora. Aqui, o mercado ficou meio maluco por causa desse candle, pressão compradora. Aqui, pressão compradora. A seta ficou vermelha, mas você entendeu. E agora eu te pergunto, diante de tudo isso, por que que aqui é plausível uma reversão? Deixa eu botar em amarelinho. Por que que aqui é plausível uma reversão? Por que que aqui é plausível, ou seja, é possível que aconteça uma reversão? Por que que aqui é possível que aconteça? Aqui está óbvio, né? Por que que é possível? Porque está bem próximo dessa região aqui e exatamente nessa região aqui. E aqui em cima também, por que que é óbvio isso aqui? E por que que aqui, deixa eu ver se tem aqui, ó. Aqui não foi tão óbvio não, mas já está bem próximo. Foi óbvio sim, foi óbvio sim. Deixa eu me corrigir ao vivo aqui com você. Diante dessas bolinhas, olhe tudo que você viu baseado em fundamentos do mercado, tendência, estruturas gráficas e sinais de reversão para você operar reversões baseada na metodologia Price Action TS. E mais, olha só que bacana como esses critérios geram resultados. Fizemos um post ontem e esse aluno já mandou mais uma retirada, ou foi anteontem, mais uma retirada, agora já são, se eu não me engano, mais de 4 mil, depois você faz a conta aqui, ok? Mais uma retirada que ele mandou para nós, então olha só o que o cara está fazendo aí quase todo dia. E eu não vou nem botar número, não vou nem botar aqui fogos de artifício, por quê? Porque você sabe que menos ilusão gera mais resultados. E para isso você precisa de uma metodologia, tá bom? Quer conhecer um pouquinho mais dos nossos treinamentos? Clica na descrição desse vídeo e eu também vou pedir a equipe para colocar no primeiro comentário. Lá você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da metodologia TS Trader Soberano, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho que prioriza para você menos ilusão e mais resultados. Por quê? Porque eu não posso brincar nem com você nem com seus sonhos, principalmente com o seu dinheiro. Até o próximo vídeo.